a Bíblia que ele chega para este homem e pergunta para ele: tu queres ficar são? O homem disse: ó Senhor, eu queria, mas eu não tenho ninguém que me jogue no tanque quando a água é agitada. Aí Jesus, como se estivesse dizendo: eu sei, foi exatamente por isso que eu vim aqui. Tu queres ficar são? Ele disse: eu quero. Jesus olhou e disse: então levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus está em uma casa pregando e de repente alguém abre o telhado, joga, bota um paralítico, desce de frente para ele, e a Bíblia diz que ele olha para o paralítico e diz: filho, perdoado te são os teus pecados. O homem lá, o povo fica reclamando, e o homem está olhando para ele está olhando para o homem, e os fariseus estão dizendo: quem ele está pensando que é? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Ele está pensando que ele é o que? Ele é somente o filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, e ele está dizendo que perdoa pecados, mas ele conhece o coração de quem está no culto. Ele pensa, sabendo do pensamento de todo mundo, ele olhou e disse: porque vocês estão razoando mal no vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer para ele: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer para ele: levanta-te e anda? Houve um silêncio dentro da casa. Por que, irmão Ricardo? Porque eles não podiam fazer nenhuma coisa nem outra. Aí Jesus olhou e disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu agora vou mostrar para vocês o que vocês querem. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele fez o que era bom. A Bíblia diz que ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Porém, diz as Escrituras Sagradas que este homem é procurado pelos homens que estavam à procura dele para o matar. Ele é condenado pelos magistrados da época e procuravam Jesus em todos os lugares. Diz a Bíblia que no livro de Mateus, capítulo de número 26, que Jesus está triste. Então ele chama os discípulos e diz a eles: olha, deixa eu dizer um negócio. Esta noite todos vós os escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Pedro não entende o que Jesus está querendo dizer, e ele está dizendo: eu vou morrer, Pedro, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Simão Pedro olha para ele e diz assim: não, Senhor, se depender de mim o Senhor não morre, se depender de mim o Senhor não vai para a cruz. Jesus olhou para ele e disse: Simão Pedro, tu é muito corajoso, mas tu não vai poder fazer nada, porque eu desci para isso, Simão. Aí o Simão jura para Jesus e diz a ele: olha, nem que me seja necessário morrer contigo, eu jamais deixarei o Senhor morrer. Jesus olhou para ele e disse: tá bom, mais tarde a gente conversa, mas antes deixa eu te dizer um negócio. Antes que o galo cante, tu, Pedro, 3 vezes me negarás. Ele disse: eu não sei os outros, mas eu jamais faria um negócio desse. Aí os outros foram na conversa de Pedro e disseram: não, a gente também não. Aí Jesus disse: vamos tirar as provas, bora pro Getsemane comigo. A Bíblia diz que os discípulos foram com ele, e quando ele chega dentro do Getsemane, ele deixa alguns discípulos e leva com ele Simão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Jesus manda eles ficarem no caminho e diz assim: fiquem aqui, orem comigo, eu vou além orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. A Bíblia diz que ele está prevendo o que vai acontecer, e a Bíblia fala que ele começou a ficar tão ansioso, tão nervoso, com tanto medo, que diz as Escrituras que o seu suor tornou-se em sangue. Ele está apavorado. A Bíblia diz que ele está orando, e enquanto ele ora, diz a palavra que ele começa a dizer: Pai, livra-me deste cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Uma hora de oração, ele volta, e quando ele volta, encontra Simão Pedro dormindo. Tinha 3 pessoas dormindo, mas ele acordou quem? Aquele que disse que não deixaria ele morrer. Então ele acorda e diz: Simão Pedro, tu dormes? E Pedro diz assim: eu estou cansado, Jesus. Jesus diz assim: fica acordado e ora comigo mais uma hora. 3 vezes Jesus vai e volta,
A Bíblia diz que Pedro se arruma e vai perto de Jesus. Quando ele vai saindo do Getsemane, a Bíblia diz que ele é encontrado pelos soldados romanos. Enquanto ele é encontrado pelos soldados, o traidor vem do meio, porque o Getsemane fez o que, irmão Ricardo? Selecionou os amigos, revelou o inimigo e preparou o escolhido. Ele vai saindo, e quando ele sai, as escrituras diz que ele é alcançado pelos soldados. Ele é traído pelo traidor chamado Judas, que vem conversando com os soldados e dizendo: aquele a quem eu beijar, este é o Cristo que vocês estão procurando. Diz as escrituras sagradas que quando ele se aproxima, Jesus olhou para ele e disse: amigo, a que vieste? Ele chega a dar um beijo no rosto de Jesus e vai embora. Ele fica muito triste, ele fica muito angustiado, e diz a Bíblia que ele foi suicidar-se. Dali a Bíblia diz que Pedro fica irritado, puxa a espada da barriga, dá um golpe no soldado Malco, que esquiva a cabeça, e a Bíblia diz que ele decepa a orelha do soldado. Jesus vai lá no chão, pega a orelha do soldado, coloca no lugar e diz assim: guarda a tua espada na bainha, Pedro, porque tu não vai conseguir atrapalhar aquilo que já está determinado. Dali Jesus vai para a mão de Pilatos e passa pela mão de Caifás, passa pela mão de Anás, volta para a mão de Pilatos. E quando ele está na mão de Pilatos, e Pilatos está pensando: e agora o que eu faço com esse justo? A Bíblia diz que a mulher chegou para ele e disse: olha, eu não sei quem é este homem, mas não mexe com ele, porque eu passei a noite acordada por causa dele. A minha alma se angustiou por causa dele. Quem é ele eu não sei, mas eu fiquei a noite inteira rolando na cama pensando neste homem. A Bíblia diz que ele leva o povo para a turma e manda o povo decidir quem a gente solta. Havia uma tradição na época aqui da Páscoa. A Bíblia diz que eles faziam uma bondade e soltavam um bandido e matavam outro. A Bíblia diz que colocaram o homem por nome de Barrabás e colocaram Jesus do lado. Então se pergunta: quem a gente solta e quem a gente deve matar? O povo começou a gritar e dizer: solta Barrabás e mata Jesus o Nazareno. A Bíblia diz que ele é condenado a levar algumas chicotadas. E que chicotadas era essa? Diz historiadores que havia chumbo na ponta daquele chicote, que quando batia nas costas, ela cravava no couro do indivíduo, e quando ele puxava, aquilo vinha rasgando as costas do Messias. Ele é condenado a apanhar. Depois que ele apanha, diz as escrituras que pegaram a cruz que não era dele, era de Barrabás, mas Barrabás não podia pagar pelos seus pecados, ainda que tivesse matado somente alguém que era justo, somente alguém que era puro, era capaz de morrer pelos pecados de alguém. Então Jesus chega lá, como já foi dito aqui, Jesus chega lá e diz assim: Barrabás, eu sei que tu não presta, mas eu vou carregar a cruz no teu lugar. Ele passa, ele passa pelas ruas de Jerusalém. Maria, sua mãe, os discípulos e os admiradores vão seguindo ele pelas ruas de Jerusalém. Ele vai pisando, já foi pregado aqui através do jornal, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele vai carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém. Seu sangue vai derramando no chão. Ele está cansando, aquilo é pesado. Ele vem pelo meio da rua, aí alguém acha a roupa já pouco, pastor. Chega lá, dá uma bofetada nele, ele cai com cruz e tudo. Alguém chega perto e diz: levanta, tu não és o Filho de Deus, então levanta-te daí. Ele levantou-se de novo, colocou a cruz nas costas e começou a andar pelas ruas de Jerusalém. Está lá todo mundo olhando e vendo uma atrocidade como esta. E a Bíblia diz Isaías, que